Fala nação, começando mais um Coração Tá em Dia, mais um pré-jogo aqui no Canto Rubro-Negro, mais um jogo fundamental na nossa situação, todo jogo é fundamental e a gente mais uma vez vai estar aqui torcendo e rezando para que o Vitória consiga dar aquele 1x0 maroto, 1x0 é goleada. O importante é que a gente precisa vencer e já tem um bocado de pré-jogo que eu falo isso, eu não aguento mais. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro a partir de R$ 2,99, segue os parceiros do canal, @penaverdeshop, @foibrunoquefez e @canto rubro-negro, o Instagram do canal, @canto rubro-negro 1899. Vou trazer aqui as notícias, vou trazer aqui as estatísticas do confronto e tudo mais. Mário Ramos, do canal 33, que participou aqui com vídeo gravado no primeiro turno, também vai participar falando da situação do Goiás e a gente vai falar tudo sobre o jogo. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Vitória e Goiás se enfrentam neste sábado, dia 2 de outubro, às 16 horas, no estádio Railé Pinheiro, em Goiânia, é o estádio menor deles, e o jogo vai passar tanto no Premier quanto no Sport TV. O árbitro já foi definido, na verdade toda a arbitragem já foi definida, até falei rápido aqui, desculpa. O árbitro será Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. O assistente 1, vulgo bandeirinha 1, será Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro, e o árbitro assistente 2 será Lilian da Silva Fernandes Bruno, também do Rio de Janeiro, a assistente na verdade. O quarto árbitro será Breno Vieira Souza, de Goiânia, e o árbitro de vídeo será Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. O auxiliar do VAR será Diogo Carvalho Silva, do Rio de Janeiro, e o observador do VAR será Roberto Perassi, de São Paulo. Hoje o comentário sobre a arbitragem é diferente, porque a gente já foi prejudicado e também já foi beneficiado nessa Série B. A arbitragem, mesmo com o VAR, é muito ruim, então eu preciso relembrar que não existe conspiração, não existe nada disso. A arbitragem é uma porcaria e a gente vai continuar sendo prejudicado como foi contra o Londrina e vai continuar sendo beneficiado como foi na entrada de Kaique Souza, que ele merecia ser expulso, na expulsão do Botafogo, que não existiu, e para mim depois a arbitragem quis compensar, porque a arbitragem é ruim e acaba achando que um erro vai justificar o outro, e vai ser isso até o final do campeonato. Fato é que nesse jogo, pelo menos nessa reta final, que não tenha mais benefício para ninguém, é só um jogo justo, que seja marcado o que tem que ser marcado e acabou, porque eu sempre falo isso aqui no pré-jogo, a galera já tá de saco cheio de me ouvir falando isso. O Vitória já se atrapalha sozinho, a gente não precisa de mais ninguém atrapalhando. Com relação à tabela, o contexto do jogo é ruim pra gente, porque o Goiás saiu do G4 e deve vir com tudo pra cima do Vitória. O Goiás tem 45 pontos, nossa sonhada meta pra esse ano, com 12 vitórias, 9 empates e 6 derrotas em 27 jogos. Já o Vitória, mesmo que ganhe do Goiás e mesmo que o Brusque perca, o Vitória não sai da zona porque tem uma vitória a menos. O Vitória é o 18º com apenas 4 vitórias, 14 empates, é o time que mais empatou, empatado com o Cruzeiro, e 9 derrotas. Pois é, no campeonato apenas o Brasil de Pelotas tem menos vitórias do que a gente, de resto todo mundo ganhou mais partida do que o Vitória. E como eu falei, mesmo que Londrina e Brusque percam, o Vitória não sai da zona nessa rodada caso ganhe seu jogo, porque empataria em 29 pontos com o Brusque, porém, contudo, todavia, entretanto, ficaria com uma vitória a menos. Agora é aquela hora de falar das curiosidades, dos jogos marcantes do histórico entre Goiás e Vitória, lá em Goiânia e tudo mais. Vamos lá. O Goiás sempre foi um adversário chato, porém no histórico a gente leva vantagem. São 40 jogos no total, com 15 vitórias nossas, 14 vitórias do Goiás e 11 empates. É um retrospecto muito equilibrado. Na Série B, cada um ganhou 2 e tem um empate aí. Mais uma vez, equilibrado. Aliás, é equilibrado, como eu falei, como todo histórico. Já em Goiânia, as coisas são diferentes. São 19 jogos lá, o Goiás ganhou 12, foram 3 empates e apenas 4 vitórias nossas. Na Série B, foram 2 jogos com 2 vitórias do Goiás. O resultado típico entre Goiás e Vitória, quando se enfrentam lá em Goiânia, é 1-0 para o Goiás. Uma péssima notícia aqui, mas a gente sabe que histórico não entra em campo. E a última vez que o Vitória ganhou do Goiás fora de casa tem muito tempo e foi um jogaço, foi na Copa João Avelange, primeira fase, em 2000, 13 de agosto de 2000. Os gols do Vitória foram marcados por Alain Delon 3 vezes, Simval e Cleiton. No Goiás, Dil, Evair, Silvio Criciúma e Araújo marcaram os gols. O Vitória, que naquele dia entrou em campo com Jean, Moisés, Leilton, Wilson, Marconi, Xavier, Clayton, acabei falando errado, é Clayton e não Cleiton, Alain Delon, craque de bola,
Tássio, Vitor e Simval. Entraram durante o jogo Pedro Paulo e Sandoval. Já o último jogo entre Vitória e Goiás em Goiânia foi um 0 a 0. Vitória entrou em campo com Wilson, Ayrton, Alemão, Luiz Gustavo e Danilo Tarraxa. Esse jogo foi em 2014, 28 de maio, às 9 horas. Era a 8ª rodada da Série A. Vamos voltar agora para a escalação. Wilson, Ayrton, Alemão, Luiz Gustavo e Tarraxa. Neto Coruja, Hugo, Cáceres e Josa, Caio e Souza entraram durante o jogo. William Henrique e Dinei, nosso treinador era Jorginho. E a gente pode ver aqui que Nino Paraíba, Euler e o próprio Vinícius, que hoje está no Náutico, nem entraram naquele jogo. Agora é a hora de trazer as notícias de Goiás e Vitória, começando por Mário Ramos, do canal 33, que participou aqui no primeiro turno, que vai falar a respeito do Goiás, escalação, o que eles imaginam para esse confronto e tudo mais. Vamos lá, vou colocar o vídeo pra gente assistir. Salve, salve, torcedores esmeraldino, torcedor de Vitória, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário Ramos, do canal 33. Bom, vou dar uma pincelada hoje, rápida para vocês aqui, na atual situação do Goiás. O Goiás vem de 3 derrotas consecutivas, jogando muito mal, perdendo para ele mesmo, podemos colocar assim. Marcelo Cabo perdido, com táticas horrendas, errando nas substituições, errando na maioria das vezes também nas escalações, demora a fazer substituições e o Goiás sem poder de reação nenhum. Os torcedores esmeraldinos já não estão mais dos mais empolgados, grande maioria é a favor da saída do treinador, e perder por Vitória pode significar o fim da era Marcelo Cabo no Goiás. O Goiás vem com uma escalação horrorosa, aprovável, com um volante que é o Felipe Bastos, que abdica de marcação o jogo todo. Então o Vitória, se souber ganhar o meio campo do Goiás, tem tudo para sair daqui com 1 ponto ou até 3 pontos, porque o meio campo do Goiás não vai existir se realmente a escalação vier com um volante e ele sendo o Felipe Bastos, que a gente sabe que é um jogador horroroso. Bom, então é basicamente isso. O cenário do Goiás é esse. Aqui a pressão está muito grande. Grande abraço a todos os amigos torcedores aí, tanto do Goiás como do Vitória. Tamo junto. E agora chegou a minha vez, chegou a vez de falar do Vitória. O Vitória que tem algumas novidades nos relacionados, inclusive alguns atletas voltando de suspensão. Vamos lá. O Vitória já encerrou a preparação na manhã desta sexta-feira, lembrando que o vídeo tá saindo primeiro para os membros do plano, a partir do plano Leão da Barra, na verdade não é só um plano, é a partir desse plano, e sábado 9 da manhã para o público geral. Vitória encerrou a preparação com trabalho tático. Na segunda etapa, os atletas realizaram um treinamento de bolas paradas. Os atletas que ficaram fora do tático fizeram atividade de finalização. Gabriel Inocêncio, muito pouco lembrado por nós aqui. O lateral direito foi entregue ao preparador físico Rodrigo Santana após se recuperar de um desconforto muscular e se juntou ao meia Gabriel Santiago na transição, que, segundo o clube, está prestes a ser integrado novamente ao grupo para as atividades normais. Fernando Neto volta, assim como Marcinho. Samuel, expulso contra o Botafogo, obviamente não viajou, assim como Siles, como eu falei no vídeo de ontem, que saiu ontem, na verdade, para o público geral, para os membros, saiu hoje ainda, está machucado e não enfrenta o Goiás. Como eu falei no vídeo de ontem, eu não vejo problema algum em jogar com 3 volantes. Não é isso que define se a equipe é mais retranqueira, se joga mais ou menos. Não tem nada a ver. Até porque a gente tem problemas com camisa 10 desde janeiro e até hoje não existe unanimidade, então que pelo menos reforce a marcação. Como eu falei no vídeo de ontem, eu reitero que escalaria Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Matheus Moraes e Renan, Guilherme Rende, João Pedro e Fernando Neto, Marcinho, Fabinho e Manuel. Gosto dessa equipe, o Goiás está pressionado, é claro que a gente está muito mais pressionado, mas é um jogo que a gente precisa finalmente vencer. Espero você na live do pré-jogo, 2h30 da tarde, espero você que é membro no React, e 10 minutinhos depois espero você no pós-jogo. Obrigado por assistir até aqui, não esquece de deixar o like e espalha pra galera. Tamo junto, um abraço.